Vamos lá, vamos falar pela terceira vez de ansiedade. É a terceira pergunta que eu estou respondendo dentro da consulta grátis. Primeiro, nós falamos de ansiedade e depressão. Segundo, nós falamos de ansiedade e família. E agora nós vamos falar de ansiedade e emagrecimento. Percebam quanto a palavra ansiedade ela se tornou comum no nosso meio. Eu gosto de dizer, tá? Eu gosto de colocar aqui a palavra científica para você entender de onde eu estou tirando as minhas bases, para a gente não ficar um vídeo muito aberto e jogado, igual as pessoas fazem. Nós temos um cérebro trino, que é o nosso cérebro, tá, que está aqui, e aí você tem o cérebro de base, né, que a gente chama de reptiliano. É um cérebro de ação e reação, é um cérebro de sobrevivência. Depois você tem o cérebro límbico, que é o cérebro das nossas trocas, né, o nosso cérebro emocional, e até chegar no cérebro neocórtex, que é o cérebro consciente, que é o do certo e do errado. Quando você fala de ansiedade, na minha cabeça, a primeira coisa que eu tenho que pensar pelas leis biológicas é que o seu cérebro entrou, desculpa dizer mais uma vez uma palavra científica, mas eu preciso me embasar para falar o que eu estou dizendo, ele entrou em simpaticotonia. Simpaticotonia é um cérebro que entra em ação. É um cérebro que depende, ele entende que tem luz, né, porque a glândula pineal entende isso, e automaticamente ele gera hormônios de ação. Agora, a minha pergunta maior e mais importante nesse momento é: por que que o seu cérebro entende o tempo inteiro que você tem que estar em ação? Perceba que esse movimento de ação, ele vem lá de baixo. Todo gráfico faz o quê? Sobe e desce, ok? Qualquer gráfico que nós interpretarmos vai ser dessa forma. Então, se eu estou aqui embaixo, eu não quero gastar energia, mas aqui não é bom para mim, então eu faço isso. Aqui é a ansiedade. É quando eu vou para o gasto energético. Então, tem muitas pessoas que falam que a ansiedade da insônia, tem pessoas que falam que a ansiedade da palpitação, tem gente que fala que a cabeça não para, tem gente que fala sobre ficar angustiado, sobre comer, né? Nós vamos falar então desse emagrecimento. Então, perceba que a palavra ansiedade está linkada em várias coisas, por isso que eu digo para as pessoas, olha, é preciso mapear isso para a gente entender de onde você está tirando isso. Na segunda consulta, eu trabalhei a parte de família. Então, volta lá, assiste o vídeo, porque é importante. O primeiro e o segundo vídeo vai dar uma base muito boa para a gente entender esse terceiro vídeo da parte de ansiedade e emagrecimento. Então, quando a gente está falando de ansiedade, nós estamos falando de pessoas que estão em fase de ação. Por quê? Porque essa fase aqui não está legal. Então, nós estamos falando de uma reação. Se eu não consigo ficar aqui, eu vou reagir para resolver o meu processo, ok? Dentro dessa reação é o meu cérebro de sobrevivência. Então, quando eu estou trabalhando essa base, procurando sair desse processo, eu preciso entender a parte de baixo. Por isso que eu falo do mapear e organizar, para nós fazermos uma leitura justa dentro do seu mapa. E aí, dentro disso, a gente direciona dentro das tuas características. E aí, a gente vai fazer o quê? Dentro desse direcionamento, nós vamos estimular você para que você consiga ir. E essa é a base da informação que eu uso. Então, quando eu falo da palavra moldei, nós estamos falando de mapear, organizar, leitura, direcionamento, estímulo e informação. Por isso que eu gosto dessa troca com as pessoas. Por isso que eu gosto de trabalhar essa coisa da informação. Por isso que eu gosto de criar essa imagem na cabeça das pessoas e quero que você tenha essa imagem de um gráfico na sua cabeça. Quando a gente fala de ansiedade, nós estamos com hormônios de ação. Seu cérebro está o tempo inteiro em ação. Então, se você pensar que você está em ação, teoricamente está gastando energia, você deveria estar emagrecendo. Só que tem pessoas que têm muita ansiedade e engordam, ou têm essa dificuldade de emagrecer. Lembra que emagrecer tem um processo daquela camada grande, mas tem gente que quer emagrecer na parte de estética, quer ficar com um corpo ideal para a pessoa. E nós estamos falando de uma outra coisa. Eu vou imaginar que nós estamos falando aqui de gordura, realmente. Gordura é um estoque de energia. Lembra? Se o meu cérebro entender que eu não tenho energia o suficiente para ficar aqui, ele pode entender o quê? Que é benéfico para ele também estocar energia, como se fosse um tanque reserva de um carro. Mas esse é o cérebro que entende de trocas, que ele já começa a entender, opa, aqui não está legal isso, eu vou criar uma segunda informação. E aí nós vamos para o cérebro emocional, que muitas vezes tem pessoas que entendem que estar acima do peso, ou ter a camada de gordura, pode ser um sistema de proteção, um sistema de estoque de energia, ok? Então, dentro desse processo, nós temos que fazer esse moldeio para a gente poder olhar realmente para o que está acontecendo. Mas, dentro do princípio aqui, o principal de você olhar é por que que o seu cérebro vive em ação? Por que que você vive nessa ansiedade?
ok? Aí você entende o porquê que você não pode ficar aqui. Será que você aprendeu isso em algum lugar na sua infância? Será que você trouxe isso dos seus pais? Será que você traz isso de outros ancestrais? Então, todo esse processo de emagrecimento é muito importante a gente olhar para esse todo. Se fosse tão fácil emagrecer, era só fazer dieta e fazer atividade física e as pessoas tinham o corpo que elas querem. Mas não é assim. Nós sabemos que tem pessoas que vão fechar a boca e vão emagrecer. Tem gente que só faz atividade física e emagrece. Tem gente que não faz nada e é magro. Tem gente que faz tudo e não consegue. Então, a gente precisa mapear, organizar, fazer essa leitura, direcionamento, estímulo e informação, sim. E aí você vai criar a estratégia ideal para você conseguir eliminar a sua ansiedade e conseguir perder peso, ou entender que você precisa de uma estratégia para você conseguir viver dessa forma que você está vivendo. Tá legal? Então, espero ter dado uma ótima resposta para você. Espero que você já esteja curtindo o nosso canal, tá? Segue o canal para ajudar a gente a crescer e fazer esse conteúdo chegar em mais pessoas, ok? E curte também o vídeo, caso você gostou, e também compartilhe com aquelas pessoas que faz sentido para você, beleza? Muito obrigado.